Meu nome é Inácio Luft, eu estou na Justiça desde 30 de agosto de 1985. E quando eu entrei, eu fui trabalhar na Seção Criminal da 6ª Vara, né, que todas as varas tinham, e fui trabalhar com o Biratã Paraná Xavier Rodrigues. E eu lembro que na época eu perguntei ao Bira, né, quantos anos você está na Justiça Federal? Você lembra quanto era, Bira? Quantos anos que você estava na época? Lembro. 5 anos. 5 anos. Eu falei, nossa, 5 anos, já fiquei. Pois bem, agora eu já estou aqui há 39 anos, já prestes a me aposentar agora nesse ano de 2024. E o senhor lembra de passar o serviço para o Inácio? Lembro. Aliás, eu ia falar justamente sobre isso, né, que eu aprendi com o Bira, né. Então, nesse ano de 2024, estou prestes a me aposentar, né, já pedi minha aposentadoria. Eu nasci em Toledo, né, oeste do Paraná. Meus pais, os irmãos mais velhos são do Rio Grande do Sul. E meus pais sempre foram na roça. Minha irmã mais velha, que já é bisavó hoje, mas estão lá na colônia ainda, né? Hoje bem menos do que antigamente, mas ainda tem lá umas galinhas, uma vaquinha de leite, ainda tem as lavouras lá, né? Que eles ainda plantam. Pois bem, em 75 o pai mudou aqui para Teixeira Soares para comprar mais algumas terras, onde era mais barato, né? Trabalhei um pouco com ele, e ele, devido a problemas de asma, não podia mais trabalhar na roça, porque é muita poeira. Ele começou a se dedicar à construção, construir casas simples, no interior. Na época se fazia casa de madeira. Depois, quando veio para Teixeira Soares, continuou. E eu trabalhei com ele também, com isso. E quando eu tinha 16 anos, alguém que era pintor lá em Teixeira Soares me convidou para trabalhar com ele. Então eu trabalhei dos meus 16 aos 19 como pintor de parede no interior. Era autônomo. Trabalhávamos por conta própria. Né? No final de 82 eu vim para Curitiba. Trabalhei um pouquinho até o fim do ano e aí fui passar Natal, Ano Novo na casa, mas antes de ir eu perguntei num restaurante que havia na Emiliano Perneta, chamado Velha Caravela, se tinha emprego para garçom, né? Mas eu nunca tinha trabalhado de garçom. Ele falou, não, vem aí em janeiro, volta para cá em janeiro. Né? Aí tá, sem compromisso nenhum, passei Natal e Ano Novo com os pais e tal, né? E aí vim em janeiro, como a minha irmã já morava aqui, e fui lá, falei, pode começar a trabalhar, né? E fora da Justiça Federal só tem uns 2 anos e pouco averbado, né, que eu de registro em carteira, porque neste restaurante, eu do interior, imagina, 40 anos atrás, né, você não sabia muitas das coisas, trabalhei tempo sem registro em carteira, né? Mas quando saí de lá fui trabalhar no Slaveiro Palace Hotel, e já logo passei, aí sim, né, como garçom mesmo de um restaurante. O hotel era 4 estrelas na época, mas o padrão do restaurante de atendimento era assim, de nível 5 estrelas, né? Posso dizer assim, eu trabalhava no restaurante, tinha um maître, essa coisa toda, né? E nós tínhamos um período vago na parte da tarde, nós fazíamos o almoço do meio-dia às 3 e voltávamos às 18, né? Então tinha aí um período e tinha alguns dias que a gente saía fazer algumas coisas e eu lembro que a gente saiu, como o Slaveiro é até hoje, ali próximo ao Osório, e o maître morava no Alto São Francisco, nós tínhamos ido na casa dele e voltando, coincidiu de passar na Voluntários da Pátria, onde eu olhei assim, parei, primeiro grau e carteira de habilitação C. Eu não sabia, eu vi aquele cartaz, eu nem vi o que era o prédio, do interior, sem estudo ainda, né? Eu tinha parado de estudar, daí voltaria a estudar depois. E eu falei, e carteira de habilitação C? Eu falei, eu tenho, né? Como meu pai me ensinou a dirigir desde criança, quando fui tirar a carteira, já tirei carteira profissional, né? Carteira C. Eu falei, eu tenho isso, eu vou fazer. Isso aí não adianta, não sei o quê. Eu falei, não, vamos passar em frente à Receita Federal lá, eu vou fazer a inscrição. E fiz a inscrição, aí fomos no nosso compromisso, depois fomos trabalhar, enfim. Aí chegou a época da prova, fiz a prova, português e matemática básica, e aí sim, num domingo, o teste de direção. E eu lembro que trabalhava de garçom, daí já em outro lugar, na época, eu cheguei de madrugada,
e estava dormindo, mas tinha que levantar cedo naquele dia porque tinha as provas. Mas a minha irmã, que não trabalhava fim de semana, e com uns amigos tinham saído, chegaram, acho que 5 horas da manhã, conversavam alto, de repente eu dei uns gritos e tal. E daí que a minha irmã falou assim, o Inácio vai fazer prova, ele está dormindo, tem que acordar cedo. Mas vai fazer prova de quê? Alguém perguntou, um dos amigos. Vai fazer prova da Justiça Federal. Esse amigo trabalhava no Tribunal de Justiça. Ele falou, isso aí não adianta, tem que ter padrinho e tal, imagina, né? E tal. Eu fui, fiz e passei. Né? Então, quer dizer, todas as coisas, desde eu ver fazer o concurso, não, isso aí não adianta, outros, não, tem que ter o padrinho. Eu fui, fiz e passei, né? Então sou grato, né, a Deus. E 39 anos. 39 anos. Entrei, tinha 22. Bem, quando eu entrei, tinham 6 varas em Curitiba e eu fui trabalhar na 6ª vara, na seção criminal com o Bira, já aposentado há acho que uns 20 anos aí, né? E, pois bem, fui trabalhar na seção criminal e o juiz era o José Carlos Cal Garcia, a diretora da secretaria Marico, Luzia Matuda, já aposentada há muitos anos também. Pois bem, depois foram criando novas varas, 7ª, 8ª especializada em criminal, aí começaram as especializações das varas, né? E, então todos os processos criminais foram para a 8ª vara, depois veio a 9ª vara e depois 10ª vara também criminal, que ficou muitos processos para uma vara só, então foi dividida e aí sim eu fui, se não me engano, em 88, então para a 10ª vara criminal, que depois veio a ser a 2ª vara criminal e hoje é a 13ª vara federal, né? Pois bem, nessa vara, no início não tinha juiz, então quem respondia era o Dr. Tadaaki Hirose, que era o juiz da 9ª vara. E a diretora da secretaria era a doutora Terezinha Bueno da Silva Rocha. Já aposentada também, bastante tempo, né? E, enfim, aí veio o doutor Amauri Chaves de Ataíde, depois o doutor Dirceu de Almeida Soares, depois o doutor Nefe Cordeiro, né? E Márcio Antônio Rocha. E aí, quando da aposentadoria da doutora Terezinha, o doutor Márcio chamou para ser diretor dele o doutor Jorge Vicente Silva, com quem trabalhamos bastante tempo também. E aí começaram os juízes substitutos, que aí eu não me recordo bem, mas acho que com o doutor Márcio trabalhou o doutor Rodrigo Kravitz, que eu lembro bem que era juiz substituto. Depois teve o Mozart Voss, que foi para Blumenau, trabalhou um pouco, algum tempo, daí não tenho bem certeza, talvez já era com o Dr. Nicolau, porque com a criação do Sistema Financeiro de Habilitação, o Dr. Márcio foi para lá, né, e aí, lógico, o Dr. Jorge. E aí veio de Ponta Grossa o Dr. Nicolau e com a diretora, a Márcia Colim. Pois bem, aí teve ainda a doutora Bianca Arrinha, que assumiu também, quando ela assumiu como juíza substituta. E, pois bem, o doutor Nicolau ficou pouco tempo na vara criminal, surgiu a oportunidade de ir para a 9ª vara. E aí eu recebi o convite de ir com eles. Então, nessa época eu já estava há quase 17 anos na Justiça Federal. Nunca tinha mudado, nunca tinha pensado em mudar. Mas quando a Márcia me convidou, eu falei, mas Márcia, eu tendo nada de cível, né? Sempre trabalhei no crime. Não tem problema, você aprende. Pois bem, aí fui com o doutor Nicolau e a Márcia para a 9ª vara, que depois veio a ser a vara ambiental e hoje é a 11ª, né? E aí também juízes substitutas, a diretora do foro hoje, né? A doutora Luciana Veiga, a doutora Pepita, né? Foram as que eu lembro aí da época. E aí depois sim, quando o doutor Nicolau foi para a turma recursal, aí assumiu a doutora Silvia Brolo, que é a juíza titular ainda hoje da vara da 11ª, que ela é especialidade ambiental, e com o diretor de secretaria, o Wagner, né? Com os quais eu trabalho até hoje, e o substituto é o doutor Flávio Antônio Cruz, né? E, aliás, eu gostaria de ressaltar que eu tenho alguns colegas de secretaria, né, que a gente trabalhou junto, que hoje são juízes, né, que entraram depois de mim, né, mas estudaram, fizeram carreira.
E fizeram o concurso e passaram o Dr. Flávio, né? Dr. Flávio, a doutora Alessandra Anginski, a Marise Cecília Winkler e a Amanda Estopa, né? Foram, sim, meus colegas de secretaria. E agora você ia contar de algum caso, né? Então, dos juízes, acho que falei, não sei se eu esqueci de algumas, creio que não, todos que eu trabalhei, mas eu ainda tive a oportunidade, né, de trabalhar e até despachar com o Dr. Milton Luiz Pereira e com o Dr. Lício Bley Vieira. Isso aí. O doutor Lício, esse dia eu estava comentando com a Márcia ainda, né? Aí a Márcia falou um pouquinho diferente, mas um dia que nós... outra coisa, né, que na época, muitos despachos, os juízes estavam manuscrito, né? E principalmente despachos mais curtos, aquela coisa para ser mais rápido até, né? E aí a gente foi perguntar pro doutor Lício o que ele havia escrito ali, porque eu não consegui. Daí ele falou, quando eu escrevo, eu e Deus sabemos, depois nem Deus sabe, né? Mas esse dia a Márcia falou que ele disse que era ele e o Miltinho sabiam, aí depois não sei como que é, né? Mas é bem interessante, né? Já o doutor Milton, pessoa, nossa, boníssima, né? Uma pessoa excepcional, né? Mas ele é mais sério, assim, o Lício já era um pouco mais brincalhão, né? Mas é muito bom, ainda os encontrava depois deles aposentados, né? De vez em quando aqui neste prédio ainda, eu lembro do Dr. Lício, né? De vir aqui, né? Eu gostaria de dizer aos novos servidores e juízes que é importante você trabalhar assim, com amor, com dedicação, né? Porque assim a vida flui melhor, flui mais fácil. E como eu, quando entrei, perguntei ao Bira quantos anos ele trabalhava, ele me disse 5 anos, eu achei tanto tempo, né? Pois bem, mas chega o momento, né? O tempo passa e chegou o momento de você aproveitar e então sim, usufruir todos esses anos que você trabalhou na justiça, né? Trabalhou com afinco e dedicação, acho que isso é bem importante, né? E agora eu vou aproveitar, né? Praticando atividade física, lazer, aproveitar a família, os amigos e viajar. E eu sou muito emotivo. Corta aí o final, né? Você viu o que aconteceu? Você vai sentir falta também? Também é uma vida aí, né? Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos, as casas já nasciam velhas. Eram umas casas cálidas, solenes sob as telhas portuguesas maternais. Em pálidos azuis eram pintadas, e em ocres, em brancos, em amarelos. Algumas nem mesmo tinham reboco. Naqueles tempos, as portas eram altas, e alto o pé direito das salas destas casas. Mas eram simples as pessoas que as casas abrigavam. Os homens chamavam-se Bento, Honorato, Deoclésio, Cláudio. As mulheres chamavam-se Carlinda, Emerenciana, Vicentina, Íria. Os homens iam ao clube, as mulheres à missa, e homens e mulheres aos velórios. Morriam discretamente e ficavam nos retratos. Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos, os bois mandavam nos homens. Por isso era mansa a vida na cidadezinha, arrodeada de ventos, casas e estâncias.